passo a apresentar o nosso outro convidado que também nos fala a partir da Europa, mais concretamente em Estocolmo, na Suécia. É Wellington Calazans, cidadão brasileiro, jornalista, especialista em comunicação corporativa e integrada e que nos fala habitualmente a partir deste país europeu, que é um dos países que durante muito tempo manteve a posição de neutralidade, que agora ambiciona ingressar à NATO. Wellington, boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, David Temudo, boa noite, colegas de painel, e a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Wellington Calazans, durante várias abordagens sobre este mesmo assunto, aqui no Conexão Angola, falamos da questão que se vinha questionando, se assim se pode dizer, sobretudo pelo Vasco e também o Francisco Pegado, outro comentador nosso hoje ausente do programa, era a questão de que se estava a ser colocado de parte um dos atores principais deste conflito, que era o M23. Depois da última reunião da União Africana em Addis Abeba, à margem desta reunião africana, houve uma mini-cimeira para abordar a questão do leste da RDC, onde o presidente João Lourenço voltou a receber a confiança dos seus pares no sentido de levar avante os esforços de mediação que estava a levar a cabo. E ato contínuo é que Angola manteve contactos diretos com a liderança do M23, tendo o ministro de Estado, chefe da Casa Militar do presidente João Lourenço, se deslocado justamente a Kinshasa para informar ao presidente Tshisekedi sobre os desenvolvimentos destes encontros e contactos mantidos. Eis que agora o M23 é trazido à mesa das negociações, portanto, tanto a nível do protocolo de Nairobi como do acordo de Luanda, o M23 é agora tido como uma parte integrante do processo e dos acordos, e agora surge este novo ator que não podemos afirmar que não tivesse estar a ser ouvido noutras circunstâncias, mas não o sabemos. Agora é oficial, Joseph Kabila, ex-presidente da RDC, aparece também neste processo. Que leitura se deve fazer o enquadramento de todo esse desenvolvimento que tentei aqui citar quanto ao processo que vivemos hoje e, sobretudo, acrescentando o facto de ontem, sexta-feira, Angola ter aprovado pelo seu Parlamento o envio de uma força para a verificação e manutenção do cessar-fogo? David, nenhum outro país na região, e talvez até no continente africano, tenha o know-how de construção da paz que Angola possui. A expressão de unanimidade manifestada através do parlamento angolano, autorizando dessa maneira, dentro das regras democráticas previstas na legislação angolana, o envio de tropas para a pacificação na região leste da República Democrática do Congo, confirma que não é apenas uma questão de governo, não é também apenas uma questão de Estado, é uma questão de cultura angolana agora. A construção e preservação da paz são elementos que fazem parte da construção de uma Angola que nasceu a partir dos acordos de paz firmados naquela oportunidade histórica do pós-guerra. Então, eu acredito, David, que a inclusão do M23 tenha sido também, através da inteligência angolana, o caminho para dizer muito claramente à comunidade internacional e a atores que chamamos aqui de uma maneira provocativa de mão invisível, que todos sabem que o M23 vinha sendo usado como uma espécie de testa de ferro para a produção de instabilidade. Até porque o líder do M23 já havia, meses antes, manifestado através da imprensa que não era o M23 quem estava produzindo uma série de atos atribuídos àquele movimento. Por isso, eu considerei extremamente inteligente, da parte angolana, a inclusão do M23 no diálogo para que não houvesse mais nenhuma dúvida de que não haveria razões para que o nome, a legenda M23, fosse utilizada para justificar determinados atos potencializados por aqueles que recebem
de maneira clandestina a riqueza que é abundante da região leste do Congo. Então, David, o importante aqui é que esse envio de tropas é um envio de tropas para a pacificação, não é um ambiente hostil, já que o acordo prévio de cessar-fogo, que lamentavelmente foi celebrado como fracassado pela imprensa aqui da Europa, ele se dá de maneira não rápida como gostaríamos, mas lenta e gradual, e que deverá culminar, sim, com um ambiente de paz, até porque será indispensável para que as forças políticas interessadas na condução e retomada do país possam competir dentro de um universo eleitoral tranquilo e que permita a realização da escolha livre e justa dos cidadãos dali da República Democrática do Congo. Então, eu acredito, David, que tenha sido extremamente inteligente, mas quero destacar aqui que essa unanimidade que foi manifestada na Assembleia Nacional, ela é um exemplo positivo de todo o povo angolano para os países da região e não só. Obrigado, Wellington, por esta abordagem inicial. Volto agora ao Wellington, ainda com a mesma questão. Wellington, a MONUSCO está na RDC há mais de 20 anos. Os resultados não são os mais animadores em termos daquilo que eram os preconizados. Há agora esta junção de forças em território congolês. A MONUSCO, portanto, a missão de capacetes azuis da ONU na RDC é a maior missão de paz no mundo, da ONU, está há mais de 20 anos, não deu resultados, e há agora esta intervenção da Comunidade da África, da África Oriental e também da SADC, portanto que já há no terreno forças do Quênia. Vamos agora ter forças angolanas que devem partir nos próximos 15 dias e que depois há aqui um outro senão. Estas forças africanas, essas forças da MONUSCO vêm de várias partes do mundo e essas africanas, portanto, vêm ali da sub-região. E Angola é um país que, à partida, vai com alguma desvantagem. De que forma é que deve ser composto esse contingente angolano, sobretudo para a integração fácil num quesito cultural e linguístico? Sabemos que Ruanda e Uganda têm os mesmos hábitos e costumes e também as mesmas línguas tradicionais e tribais que a RDC, e Angola é o país que vai se fazer àquele país com uma língua oficial, que é a língua portuguesa, e que, se tanto, vai ter que usar as línguas internacionais, como são os casos do inglês e do francês. Eu disse há instantes ao Vasco e à professora Egna Sidumo, eu estive em novembro em Kivu Norte, estive em Goma, e a população não fala francês, a população fala maioritariamente Swahili, que é uma língua que os angolanos, alguns angolanos certamente dominarão, mas não é uma língua que a gente domine de forma que nos possa colocar à vontade num terreno onde seja habitualmente falada esta língua. David, essa questão da língua é muito importante, mas quando tanto tempo foi favorável ao uso dessa língua e o problema não foi consolidado, não foi resolvido, perdão, a paz não foi consolidada, então a aparição de Angola como um elemento novo ultrapassa essa necessidade imperativa do idioma. E certamente o que faz de Angola um país forte nessa busca pela estabilidade na região leste da República Democrática do Congo, como eu falei há pouco e como os meus colegas reforçaram, é toda essa experiência de Angola na construção da paz. Então, David, temos aqui que olhar que esses 20 anos que foram, como você muito bem colocou, fracassados, esse trabalho ele contribuiu para o aumento do número de grupos insurgentes e também... Mais de 100, diga-se. Mais de 100, exatamente, sendo que pelo menos 40 deles com um potencial armado respeitável, porque eles são intermediários, né, do tráfico de inúmeras riquezas que existem naquela região.
Então, como eu falei há pouco, na primeira fala sobre o tema, Angola aparece como o país que é capaz de apontar os caminhos ideais. E por isso eu não vou estar aqui pessimista por essa questão do idioma, porque existe uma relação entre Angola e a República Democrática do Congo que transcende a questão do mesmo idioma. Até porque os idiomas são muito parecidos. Eu, por exemplo, nunca estudei profundamente a língua francesa, mas consigo me comunicar e consigo assistir órgãos de imprensa e etc. em língua francesa. Então, eu acredito que não vai haver nenhum obstáculo por causa disso, até porque muitos da tropa angolana falam francês também, e isso não será obstáculo. Eu estou otimista porque a presença de Angola impõe um certo respeito que estava faltando, porque a presença de países distantes fazia com que muito do que deveria ter sido feito fosse prejudicado no seu andamento. É isso, David. Vamos agora mudar de assunto e, como está no uso da palavra, é consigo que vou continuar. Wellington, temos agora outro assunto que também está a marcar a atualidade internacional e já falámos sobre isso ontem, noutro espaço aqui na TP Notícias, que tem que ver com a emissão de um mandado de captura internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Muito se está a dizer sobre esta situação. Portanto, a Rússia já reagiu dizendo que esta posição do TPI é nula, lembrando ao mundo que a Rússia não é um país signatário do TPI. Muitas reações não se fizeram esperar e também agora o que se aguarda é ver e analisar as formas viáveis de algum país membro do TPI executar este mandado contra o presidente russo. Pois é. Se o TPI precisar, eu envio a localização do Kremlin para que eles possam ir lá buscar o Vladimir Putin. É uma grande piada, é uma provocação, porque, lamentavelmente, os órgãos internacionais, eles hoje servem apenas como reforço de propaganda, demonização e uma distorção daquilo que eles deveriam cumprir na condição de órgãos que buscam, em tese, justiça, paz e outras conquistas que são indispensáveis para provarmos que somos racionais, não é? Mas o que temos visto nesse episódio desse confronto da NATO contra a Rússia em solo ucraniano é que os organismos internacionais eles estão, praticamente todos eles, povoados por pessoas que compõem ou que são submissas aos países membros da NATO. Eles viraram uma espécie de extensão, um puxadinho de Washington. E os interesses dos Estados Unidos prevalecem sempre. Eu gostaria de lembrar que quando os soldados dos Estados Unidos da América, na Colômbia, eles foram acusados, de um abuso de 53 menores colombianas, inclusive gravaram vídeos e comercializaram esses vídeos. Esse mesmo tribunal não se manifestou sobre o caso. Quem não lembra aqui das palavras da recentemente falecida Madeleine Albright sobre 500 mil crianças do Iraque que morreram, né? 500 mil crianças iraquianas que morreram e que ela falou que era o preço que tinha que ser pago. Então, David, toda essa hipocrisia recebeu aí da comunidade internacional a reação que deveria ter sido dada, já que o tribunal não tem autoridade para fazer isso. As consequências serão apenas propaganda. A Ucrânia não é signatária
desse tribunal, os Estados Unidos também não, a Rússia também não. E isso é apenas uma tentativa de fazer com que a visita do presidente chinês à Rússia, que vai acontecer na próxima semana, seja sufocada por um elemento de pós-verdade, que é a mistura de verdade com a mentira. E isso faz com que as pessoas deixem de debater a grandeza da China no contexto geopolítico e as pessoas discutam a razão pela qual uma autoridade chinesa esteja visitando um presidente condenado, no caso aí o Vladimir Putin. Então, é uma ferramenta de propaganda vergonhosa, que não merece o nosso respeito, mas que, lamentavelmente, inaugura a Segunda Guerra Fria, porque encerra qualquer possibilidade de diálogo com os russos. No lugar de buscar a paz, eles buscam a guerra, o enfrentamento, e isso no momento em que a Rússia ganha no campo de batalha, ganha na economia, os bancos estão falindo nos Estados Unidos da América, na Suíça e na Europa como um todo. Há uma grande insegurança em relação a isso. Então, quem perdeu a guerra até aqui? A NATO. Quem tem coragem de apertar o botão? A Rússia. Por quê? Porque, mesmo sendo uma potência nuclear, tem sido hostilizada e tem sido discriminada na sua totalidade por um Ocidente em decadência, que tenta impor uma agenda que não se sustenta, porque ultrapassa questões políticas e econômicas e invade questões culturais e religiosas de países milenares e seculares. Então, David, não vai ser muito bem recebido num país árabe a questão da transformação de crianças do sexo masculino em sexo feminino, do sexo feminino em sexo masculino, de adultos que não sabem a que corpo pertencem, porque a máquina de propaganda coloca uma espécie de dúvida quanto à personalidade das pessoas e querem transformar essas aberrações, o resgate de Sodoma e Gomorra, numa questão normal, como se isso fosse conquista de civilização, como se isso fosse conquista de ciência, e não existe nada de científico nisso. Não existe nada de civilizado nisso. Isso é apenas uma questão de comportamento, porque afeta diretamente a vida das pessoas. Sim, Wellington, perdemos momentaneamente o teu áudio. Wellington Calazans, positivo ou negativo desta semana? David, o positivo, eu faço eco aí às palavras do Vasco Suamo, porque ao aprovar de forma unânime na Assembleia Nacional o envio de tropas para a pacificação na região leste da República Democrática do Congo, Angola dá uma prova ao mundo de amadurecimento político. Ser oposição não significa sempre discordar. Ser oposição significa caminhar rumo ao melhor para os interesses de Angola, ainda que por caminhos diferentes. Então, esse foi o aspecto positivo. O aspecto negativo, certamente, vem aí do encerramento das possibilidades de diálogo entre os países membros da NATO e a Rússia, através da instrumentalização dos órgãos internacionais que estão ocupados e que trabalham para defender a propaganda de demonização da Rússia e do seu povo. Por isso, David, esse é o negativo. Obrigado, Wellington.